Fala, doutores! Daniel, professor de Física da mentoria aqui. E no vídeo de hoje a gente vai comentar a respeito de uma metodologia que vem ganhando bastante espaço em alguns cursinhos do Brasil, vem ganhando bastante espaço em algumas escolas, inclusive aqui em Natal existe uma escola grande de renome que usa essa metodologia que é chamada de Trilha Enem. Daniel, explica um pouquinho mais. Vamos lá. Eu tenho uma mentorada que estuda em uma grande escola lá do Ceará. Essa mesma que você está pensando, a escola das três letrinhas. Lá no Ceará, ela tem professor para frente A de física, professor para frente B, professor para frente C. Ou seja, tem um professor fulano de tal que explica mecânica. O professor Cicrano, ele explica eletricidade. O professor Beltrano explica ondulatória, termologia, enfim. Mas existe um quarto professor. E esse quarto professor é o professor da trilha. Ele só explica conteúdos que são recorrentes na prova de física do Enem. Aí, claro, existe um professor de trilha de química, existe uma trilha de matemática, existe uma trilha de biologia e assim vai. Daniel, você acha bacana essa metodologia? Com toda certeza. Eu acho muito legal porque ela até se parece com a metodologia que a gente usa aqui na mentoria de certa forma. Como é que funciona? Vamos lá, vou tentar explicar aqui como isso se assemelha à metodologia da mentoria. Na mentoria, a gente entrega para vocês toda semana um simulado. E lembrando que nesse simulado, a gente faz questão de repetir conteúdos que são frequentes na prova do Enem. Então, em todas as provas de simulado de ciências da natureza, você vai encontrar uma questão de ecologia, uma questão de ondulatória e uma questão de separação de mistura. Cara, é muito comum encontrar esses conteúdos na prova de física do Enem. Então, são conteúdos recorrentes e eu tenho quase certeza que eles vão estar em todas as provas, certo? Então, assim, o conteúdo do Trilha Enem, a metodologia do Trilha Enem, é basicamente você estudar durante um ano inteiro o mesmo conteúdo durante para sempre. Claro que você vai ficar variando, né? Um dia você faz eletrodinâmica, no dia você faz cinemática, no dia você faz ondulatória, mas a lista de exercício que você recebe no começo do ano é uma lista de exercícios que você vai utilizar pro ano todo. Inclusive, é uma apostila bem robusta que esses alunos recebem, ou em outras escolas, como aqui de Natal, são listas de exercícios que eles recebem por semana. Então, eles vão receber ali, sei lá, 20 questões de física. E dentro dessas 20 questões existe cinemática, ondulatória, termologia e eletrodinâmica. Então, assim, eu já vi alguns outros alunos comentando comigo sobre essa metodologia. Né? Vale a pena fazer realmente mesmo toda semana questões de conteúdos que caem no Enem? Claro que faz. Faz muito sentido você pegar, por exemplo, um conteúdo chamado eletrodinâmica, que é um conteúdo difícil. Na prova do Enem, geralmente são questões mais complexas. Claro que já apareceu questão fácil, questão média, mas geralmente são questões mais complexas de eletrodinâmica. E se você tem um contato um pouco mais extenso com essa disciplina, você vai ficar cada vez mais familiarizado e especialista nessa matéria. Eu, particularmente, na minha vida, eu me considero uma pessoa que é especialista em física, apesar de ser professor de física, eu sou especialista em física na prova do Enem, justamente porque eu fiz muita questão de física, eu fiz muita questão do modelo Enem. Então, assim, todos os anos, eu acerto a prova de física do Enem toda, mas, Daniel, você é professor de física, exatamente é por isso. Eu estudo física todos os dias da minha vida. Eu faço questões de eletrodinâmica praticamente todas as semanas. Então, eu já tenho um volume, já tenho um repertório tão extenso de questões de física que eu acerto sempre na prova do Enem. Porque até hoje, sendo bem sincero, quando aparece uma questão que eu falo, caramba, esse repertório eu nunca vi. Tipo, me chama bastante atenção. Eu leio com calma, até paro a prova e falo, pô, que repertório bacana, como é que eu nunca tinha pensado nisso antes? E isso acontece, tá? Mas concorda comigo que a frequência de conteúdos que mais aparece na prova, será 90%, vai ser um conteúdo que você praticou diversas vezes? Eletrodinâmica. Existe eletrodinâmica sem leis de Ohm? Existe eletrodinâmica sem as expressões da potência? Você tem como estudar calorimetria. Das 10 questões de calorimetria, 9 vão ser que mole ou que macete. Entendeu? Então, tipo, é isso. São os repertórios, tipo, a recorrência. E claro que quanto mais volume de questões você tiver, mais tempo você tiver se dedicando àqueles repertórios, você vai ficar muito familiarizado, cara, você vai ficar expert. Então, sim, eu aprovo muito essa metodologia chamada Trilha Enem, porque você vai ter, cara, o contato com aquele conteúdo que mais cai no Enem todos os anos. Ou melhor, durante todo o ano. Então, assim, se na tua escola, se no teu cursinho não tem um Trilha Enem, pô, só você pegar um simulado e até fazer o simulado como lista de exercícios já é um trilha Enem, certo? Um trilha Enem. Aqui na mentoria, Daniel, vocês têm
trilha Enem? Pô, a gente tem um trilha Enem que é o quê? Simulado semanal. No simulado semanal, a gente vai conseguir revisar com os alunos conteúdos que caem com muita frequência. A gente vai revisar toda semana a ondulatória, termologia cinemática e eletrodinâmica, pô, dentro de um simulado. Ah, Daniel, mas eu não estou tão familiarizado ainda ou especializado a ponto de fazer um simulado completo. Faz o simulado fragmentado como lista de exercícios, dividido ali em 4 ou 5 dias. O que importa é você repetir essas questões. Pô, Daniel, mas eu nem estudei eletrodinâmica ainda, você acredita? O que é que eu faço? Faz a questão mesmo assim. Como se eu não estudei a teoria? Assista a resolução depois da questão e guarda aquela informação que você acabou de coletar ali como sendo uma informação importante que pode aparecer numa próxima prova para você acertar aquilo ali. Por exemplo, imagine que eu acabei de estudar uma questão do simulado que falava sobre a potência de uma lâmpada. E era só calcular tensão vezes corrente. Lembrando que na expressão da potência, né, potência igual a tensão vezes corrente, é a fórmula mais simples de você lembrar sobre potência elétrica. Beleza. Eu não tinha estudado eletrodinâmica, errei essa questão, assisti o vídeo de resolução, guardei essa fórmula no meu caderno de erros, estudei o meu caderno de erros, quando eu fui para a próxima prova, tinha uma questão, né, parecida com essa e eu acertei porque eu tinha lembrado da fórmula. De novo, você pegou ali peças do quebra-cabeça, peças fragmentadas. Claro que você só vai entender, só vai ter a noção do todo, de onde é que vem aquela expressão na aula, mas o trilha Enem, né, que é a metodologia que vem ganhando espaço aí, é isso. É você ter contato frequente com aquele modelo de questão, certo? Revisá-lo durante o ano todo, e aquele conteúdo que você não assistiu, você vai ganhando o repertório por questões modelo antes de estudar a matéria. E você chega na matéria, chega na aula, até já sabendo boa parte da teoria. Estuda até de maneira mais rápida, né? Pode assistir em 2x de maneira mais confiante. E aí vai. Então, assim, esse trilha Enem que vem ganhando espaço aí, pô, não é uma roda, não inventaram uma roda de novo, né? Isso aí a gente já aplica aqui na mentoria há mais de 5 anos. Pô, não tem muito o que comentar. É isso. Essa é a minha recomendação. Continua fazendo o estudo de questões recorrentes na prova do Enem, mas claro, sem esquecer de focar também na teoria. Então, se boa parte dos estudantes aprenderam a estudar assim agora com esse tal de trilha Enem, massa. Com certeza, vocês vão ficar cada vez mais preparados aí para a prova do Enem. Valeu? Beleza?